Neste capítulo dá-se um encontro à entrada do Hotel Central, em Lisboa, que parece sugerir a chegada de alguma perturbação. Carlos e Kraft param com a visão de uma lindíssima senhora loira, servida por um negro de casaca e calção, e com uma bonita cadelinha. Que estará esta senhora a fazer em Lisboa? Pensou Carlos. Carlos decidiu ir visitar a Vila Balzac, a casa do Ega, alugada na Penha de França. Ninguém o veio receber, embora lhe parecesse ter ouvido barulhos vindos do interior da casa. No dia seguinte, Carlos seguiu o conselho do Ega e voltou onde ele já o esperava, tendo-o recebido com todas as cerimónias. Entretanto, Carlos tinha estado na casa da Madame Govarin e os dois amigos falaram sobre isso. Carlos acabou por se interessar por esta mulher, mas acabou por confessar a Ega que a Madame Govarin logo para ele o encanto. Este era um grande defeito de Carlos, que o tornava incapaz de fixar numa mulher, acabando apenas por ficar amigo de todas. Ega disse a Carlos que ele era como Dom Juan, internamente à procura do amor, e quando julgava encontrá-lo, verificava que se tinha enganado, decidindo continuar à procura, aproximando-se de outras mulheres. Ega lança aqui um prognóstico, dizendo a Carlos que ele pode vir a acabar como Dom Juan. Saíram e no caminho encontraram Kraft, colecionador de brica, que tinha uma bonita casa nos Olivais. Ega ainda quis voltar a casa para oferecer uma bebida, mas Kraft libertou-o, dizendo que aproveitava o facto de estar ali para visitar um amigo. Ega aproveitou e convidou-os para um jantar no Hotel Central no dia seguinte. Entretanto, o jantar foi sendo adiado, pois Ega foi incluindo mais pessoas e acabou por transformá-lo numa homenagem ao seu amigo Cohen. No dia do jantar, Carlos veio encontrar Kraft numa loja de um hebreu antiquário. Falaram sobre a casa de Kraft nos Olivais e do seu precioso bric-a-brac, mas Kraft confessou que queria desfazer-se de tudo aquilo. Entraram então no hotel central e nesse momento viram chegar um coupé. De dentro saiu uma senhora loira muito bonita que deixou Carlos e Kraft num estado de atração e admiração e arrancou de Kraft um elogio em francês, de rei chique. Kraft comentou o facto de terem visto à entrada do hotel uma mulher bonita, com uma cadelinha ao colo, e Dama-se que estava a conversar com Ega decidiu vangloriar-se de a conhecer. Tratava-se da família dos Castros Gomes, com quem tinha viajado de comboio, vindos de Bordeus. Damaso falou no seu interesse por Paris e referiu também o seu tio anarquista, que vivia na capital francesa. Apareceu em seguida o poeta Alencar, a quem Ega também apresentou Carlos. Alencar ficou emocionado por conhecer o filho do seu grande amigo Pedro. Alencar explicou a Carlos que ele tinha tido alguma influência na escolha do seu nome, pois a mãe não tinha querido dar-lhe o nome do avô, Afonso. Deu-lhe então o nome de Carlos, que teria vindo de um livro que a mãe de Carlos estaria a ler. Apareceu por fim Cohen, o grande convidado do jantar. Alencar, poeta romântico, era contra o realismo, por mostrar os aspectos feios da realidade. Alencar achava que não se devia mencionar o excremento enquanto comiam. Kraft estava do lado de Alencar, sendo contra o realismo e o naturalismo. Achava que a arte devia ser uma idealização, mostrando as formas mais belas da vida e não as feias. Carlos achava que o mais intolerável no realismo eram os ares científicos, a ideia do positivismo e do experimentalismo. Hegel então achava que o realismo ainda devia ser mais científico e dar-se menos à fantasia. A conversa desviou-se para uma pergunta feita a Cohen, a propósito de empréstimos, e Cohen disse mesmo que as grandes fontes de receitas no país eram os empréstimos e os impostos. Carlos então achava que assim o país ia para a bancarrota, e Cohen disse que essa bancarrota já ninguém a podia evitar. Ega achava que o melhor era a bancarrota e depois uma revolução que acabasse com a monarquia. Cohen dizia a Ega para não ser tão radical, já que havia homens de talento no país. Cohen era o diretor do Banco Nacional e não queria ver assim enxovalhados os homens de talento em Portugal, mas reconhecia que o país precisava de reformas. Ega então achava que era precisa a invasão espanhola e Damas disse que fugiria logo para Paris. Ega riu-se e criticou a cobardia de alguns portugueses, mas Alencar, como patriota que era, argumentou contra. Os empregados serviram um prato à Cohen, que Ega tinha encomendado em honra do amigo. Por fim, serviu-se o café e levantaram-se da mesa. Começaram a falar outra vez sobre a literatura e Ega criticava o romantismo.
Finalmente Ega discutia com Alencar e quase que haveria pancadaria se os outros não os parassem. Aquele hotel tão chique estava a ganhar um ambiente de taberna, à maneira portuguesa. A discussão acabou com os dois a fazerem as pazes e elogiarem-se um ao outro. No final, Ega saiu com Cohen e Carlos foi com Damas e Alencar a pé pelo aterro. Damas não parava de fazer elogios a Carlos, que ao mesmo tempo ia sabendo informações sobre a tal senhora brasileira, que tinha visto à entrada do hotel e que Damas disse que conhecia. Damas partiu e Carlos continuou acompanhado de Alencar, que lhe falava do tempo em que era amigo de Pedro. Afastaram-se à porta do ramalhete. Já no quarto, Carlos lembrou-se da história dos pais, que Ega um dia lhe tinha contado durante uma bebedeira, a mãe que tinha fugido com o outro e o suicídio do pai. Assim que adormeceu, começou a sonhar com a senhora que tinha visto à entrada do hotel. Ela passava e o Kraft dizia-lhe de chique.